Vamos lá, na nossa Quick Call de hoje, a gente vai falar sobre liderança de alta performance. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do líder, né? Então, esse líder, ele pode ser o corretor de imóveis, que pretende, né, ter uma equipe, seja uma equipe pequena, seja um assistente. Da mesma forma, o profissional, né, do mercado imobiliário, o líder, né, do mercado imobiliário, que já tem a sua imobiliária, que pretende, além da sua imobiliária, escalar seu negócio, ou abrindo novas unidades, ou que tenha outro business em mente, tá? Então, basicamente, o assunto liderança, ele engloba características específicas que podem ser aplicadas em qualquer negócio, tá? E a importância da liderança é que, quando a gente se coloca no lugar, né, do líder, com autoridade, a gente consegue mover montanhas, digamos assim, né? Então, nossos projetos prosperam e a gente consegue realmente escalar o nosso business, tá bom? Então, vamos começar ela aqui com vocês. O objetivo é que esse líder, né, entenda a importância de desenvolver uma autoridade, né, com meritocracia e inteligência emocional, tá? Para daí sim conseguir desenvolver times de sucesso. Então, o que é a liderança de alta performance? Então, não basta que a gente cobre, né, dos nossos liderados a alta performance se a gente não for um exemplo. Eu gosto muito de um livro que é O Monge e o Executivo, que ele fala sobre a liderança servidora, que nada mais é o quê? O líder não é aquele que aponta o dedo e diga faça, 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 né, usando do seu poder, né, do cargo que ele tá. Mas o líder é aquele que põe a mão na massa junto com a equipe. Então, ele se coloca numa posição de colaboração. Então, ele não é o autoritário, digamos assim, né? Quando a gente fala de autoridade, em português a gente tem colocado esse termo como uma forma de entender o lugar da autoridade dentro de uma empresa, né? Mas quando a gente fala de autoritário, ou seja, o autoritário, ele abusa, né, do próprio poder. Então, aí a gente linka a questão do poder, tá? Então, basicamente, o que é liderança de alta performance? O conceito, né, não é um conceito abstrato, na verdade, existem metodologias e formas de a gente mensurar o quão bom líder temos sido para a nossa equipe, né? Claro, sempre com base nos nossos resultados. E aqui, o que a gente precisa entender, né? Não se trata apenas de mandar, mas criar uma equipe motivada, principalmente que realize o que precisa ser realizado, mas o melhor é uma equipe que permaneça com a gente. Então, eu já tive mentorados que tinham alto nível de rotatividade. Então, aí, né, uma mentorada me falou isso, olha, eu não sei o que eu faço, porque a minha equipe está sempre mudando. Então, eu apresento os desafios, a equipe fica um pouco comigo e, de repente, pede a conta. E aí, a gente fez uma mentoria específica sobre o perfil de líder, né, que ela adotava. E a gente identificou que, muitas das vezes, ela estava agindo de forma autoritária com abuso de poder, digamos assim. E aí ela não tinha estudado, né, como se tornar uma melhor líder, né? Da mesma forma, quando eu iniciei meu negócio, há 20 anos atrás, 2005, eu abri minha empresa, né, de marketing. Eu tinha acabado de me formar, feito pós-graduação em marketing, então a gente não tem noção de liderança. E aí, quando eu contratei o primeiro funcionário, segundo funcionário, terceiro funcionário, eu entendi que eu não fazia mais só o marketing, eu geria pessoas, foi quando eu comecei a me capacitar com treinamentos, cursos de liderança, né? E até na minha mentoria eu falo muito do livro do Maxwell, que fala das 21 leis da liderança, que aquele livro foi, acho que 2006, 2007, ele mudou a minha vida, porque eu achei que a pessoa tinha que nascer com a habilidade de liderança. E com aquele livro eu entendi que a gente se desenvolve, a gente pode se treinar a ponto de nos tornarmos excelentes líderes, tá? Então, voltando aqui, o que a gente tem que entender, né, que o líder tem que ter a visão estratégica, né, ver os profissionais como parceiros estratégicos e colaboradores ativos, né, nunca com aquela coisa assim do subordinado serviçal, né, eu pago o salário para o funcionário, então ele tem que fazer o que eu quiser. Então, não colocar nessa posição de olhar, né, para o colaborador como serviçal, digamos assim, e também não como batedor de cartão, né? E o resultado sustentável, construir uma cultura de alta performance baseada em respeito mútuo, desenvolvimento contínuo e resultados consistentes. Então, basicamente, se a gente tem a capacidade de aprender, né, para nos tornarmos melhores líderes, o nosso time também tem a capacidade de aprender tudo que a gente quer que eles desenvolvam. Então, seja numa área específica de marketing, né, o que mais os meus mentorados têm iniciam com um assistente comercial e depois eles contratam um assistente de marketing, porque eu falo muito sobre os dois departamentos, né? Com corretores, mortgage brokers, até os donos das imobiliárias. Então, a gente tem as duas figuras, dois chapéus. É o time comercial e é o time de marketing. Muitas vezes, o corretor que trabalha sozinho, ele usa, né? Ele acaba trabalhando como, né, o seu próprio marqueteiro, como seu próprio comercial. Mas os profissionais que já são líderes e já têm uma equipe, têm que entender a diferença e as funções, tá? Por isso que até na mentoria eu explico as funções do marketing, as funções do comercial. Por quê? Porque eu já tive mentorados que contrataram um assistente e exigiram que esse assistente desse conta de
todo o processo, né? Tanto do marketing quanto do comercial de vendas, tá? Então, a gente tem que ter o conhecimento de quais são as funções necessárias, mínimas, né, necessárias, para que o negócio possa fluir de forma bem estratégica e sustentável, tá? Então, aqui é o que é a liderança de alta performance, e aqui a gente fala um pouquinho sobre o que eu falei no início, na introdução, sobre o poder e autoridade, tá? Então, basicamente, quando o líder age de forma autoritária, abusando do poder, né, do seu cargo, é quando ele não consegue cativar, né, seus colaboradores. E aí, com isso, acontecem turnover, né? Acontece a rotatividade, tá? Então, qual que é a diferença de poder e de autoridade, né? Estar no lugar do líder, e ser reconhecido, né? Basicamente. Então, poder é a faculdade de forçar alguém, né, a fazer sua vontade por causa da posição hierárquica. Então, é o uso da força. Ah, não, você tem que fazer porque eu sou seu chefe, você tem que fazer porque eu sou dono da empresa. Então, eu já vi clientes, né, não só no processo de mentoria, mas clientes que eu atendo, que tem esse perfil autoritário dominante, né? Você tem que fazer isso porque eu sou o dono, simplesmente por isso. E aí é baseado na posição, né, formal, gera obediência por medo, cria ressentimento e desmotivação, e depende de vigilância constante. Então, basicamente, esse é o uso, né, do poder. E aqui, baseado no orgulho, né, que a gente fala muito sobre inteligência emocional, que a gente fala das características, né, do ser humano para desenvolver a inteligência emocional. Então, quanto mais próximo da humildade o líder estiver, mais ele cativa as pessoas com as quais ele trabalha. A autoridade é a arte de conseguir que as pessoas façam voluntariamente o que você quer que elas façam, devido à sua influência pessoal e ao respeito conquistado. Então, a autoridade é diretamente relacionada à influência, né? Então, quando a gente quer que o nosso time esteja conosco, remando, né, para o mesmo lugar que a gente está, primeiro, claro, existe uma necessidade de clareza nos nossos objetivos, digamos assim. Então, tudo o dia desse líder, né, o desempenho do líder está baseado na sua comunicação. Por isso, a importância da comunicação clara, tá? E definida. Então, é baseada na influência pessoal, gera engajamento por boa vontade, resultados sustentáveis, cria compromisso e lealdade. Então, aí as pessoas não estão trabalhando com vocês pelo dinheiro. Eu estou trabalhando, né, com essa pessoa porque o salário é bom, eu não tenho outra coisa. Então, quando a gente chega no momento em que um profissional, seja um assistente, né, esteja trabalhando conosco por causa da questão financeira, não existe um vínculo. Então, qualquer proposta maior, né, um investimento mais alto, aquele, né, vínculo se quebra, tá? Aquele link se quebra. Então, o diferencial da alta performance, na autoridade, a equipe realiza a visão do líder por genuína e boa vontade, porque eles acreditam na mesma visão. Eles foram motivados a ir para o próximo nível. Por isso que eu vejo, assim, o líder, ele precisa ser um motivador. Basicamente, ele precisa entender que, sem ele estar motivado, ninguém da equipe vai estar motivado. Porque eu sei que muitos líderes acabam se deixando levar pelas notícias, né? Do mercado, o mercado não tá bom. Então estão falando isso. Então, assim, cuidado com estão falando isso, tá? Porque aí a gente acaba viciando a nossa visão de futuro com comentários, redes sociais, né? E visão de outras pessoas, geralmente negativas, pessimistas, tá? O líder é aquele que tem que ser um motivador da galera, digamos assim, é aquele que acorda cedo, é aquele que faz exercício, é aquele que faz o devocional, inspira o seu time, é aquele que diz, pessoal, hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos, é aquele que profetiza, que declara com a própria palavra, de uma forma que ele energiza o seu time, a sua equipe, desculpa, depois eu vou falar a diferença, né, do time e de equipe, ele energiza a sua equipe a estar motivado. Porque sem a motivação, o pensamento positivo, a gente não consegue ser resiliente, né? Porque as dificuldades sempre vão aparecer, mas o mais importante é que a gente seja resiliente. Entenda que são passageiras, né? E que não podem nos afetar emocionalmente, tá? Então, continuando a questão da liderança, né? O impacto do poder e da autoridade, né? Então, inicialmente, quando a gente fala que é um líder autoritário, não é um líder que tem autoridade. Vocês entendem a diferença? A palavra, a raiz é muito próxima, né? É a mesma. Mas o significado é diferente. O líder autoritário não é um líder que tem influência e autoridade. É um líder que usa do seu poder. Então, liderança por poder. São equipes comandadas apenas pelo poder, apresentam alta rotatividade. Então, foi quando eu expliquei para essa minha mentorada, nós fizemos o teste, né, de personalidade e apareceu que ela tinha personalidade dominante. Então, pessoas que, quando fazem o teste de personalidade, percebem-se dominantes, têm uma atenção, porque essa característica de personalidade pode impactar, em alguns momentos, negativamente na performance como líder, tá? Porque o dominante é aquele que geralmente quer fazer do seu jeito, da sua maneira, é ele que sabe. Se for para fazer bem feito, eu mesmo faço. Então, quem tem essa crença, né, tem que entender que
pode ter alguma dificuldade como líder, tá? Mas, por outro lado, são excelentes profissionais trabalhando sozinhos. Eles podem, de repente, organizar as tarefas, né, que têm que ser desenvolvidas, terceirizar ou contratar alguma empresa para que possa desenvolver, e aí eles conseguem ser, na carreira solo, né, pessoas extraordinariamente competentes, tá? Então, a gente está falando sobre liderança, né, e perfis de personalidade. Então, a liderança por autoridade são as equipes que demonstram engajamento, que, na verdade, a palavra autoridade é o influente. Também no teste de personalidade aparece o perfil influente, tá? No caso, o meu, né, quando eu fiz o meu teste, apareceu influente e dominante. Geralmente aparecem duas características, são 4, né? Duas características mais marcantes, tá? O meu foi influente e dominante. Então, para o processo de liderança, eu entendi que eu, primeiro, precisava me capacitar, foi o que eu fiz, né? Fiz cursos, na época eu fiz até curso do Sebrae, sobre, né, como gerir uma empresa, porque nos cursos da faculdade a gente não aprende a ser empresário, digamos assim, né? A gente vai o andar da carruagem aprendendo com a experiência, mas eu fiz vários cursos, e aí eu entendi, assim, que a minha influência tinha que ser o meu exemplo, e aí eu li O Monge Executivo, que foi um livro fantástico, que eu entendi que eu precisava servir a minha equipe. Então, eu tive, na época, em Itajaí, minha agência, eu tive quase 15, acho que eram 15 funcionários, incluindo estagiários, né? Não eram 15 funcionários, mas a equipe toda eram 15 pessoas, incluindo os estagiários, e aí eu tratava a minha equipe como parte dela, então eu tinha as minhas funções, e quando a gente se reunia, eu buscava sempre ouvir muitas contribuições, porque a gente tem um aprendizado fantástico quando a gente abre os ouvidos para ouvir as contribuições dos nossos colaboradores, tá? Como a visão deles, o que eles sugerem. Então, nossas reuniões de briefing, para até as campanhas da agência, né? Cada um tinha o seu tempo para contribuir. Então, quando eu entendi, assim, que eu não poderia usar a minha segunda, né, característica, que seria o dominante, né? Para ser uma boa líder, eu entendi que eu deveria ser influente. Então, o influente é aquele que dá o exemplo, que inspira. Então, quando eu queria, assim, a hora extra, né? Então, eu dizia, pessoal, hora extra. Eu sempre pedia pizza, eu sempre tinha alguns incentivos, né? E ficava com eles até o final. Então, isso é só um exemplo, assim, do que eu passei, né, na minha vida como empresária para exemplificar a diferença, né, do uso do poder e da autoridade baseada na influência, tá? E aí, continuando, né, a sequência para o sucesso da equipe. Então, um dos principais erros que eu vejo que os meus mentorados e clientes cometem é não dedicar tempo suficiente na capacitação da equipe, tá? Por exemplo, eu trabalho muito com softwares, né? Com tecnologia, automação, é uma área que eu gosto muito. E eu entendo que se o assistente, por exemplo, não tiver o período necessário para se capacitar nas ferramentas, ele nunca vai conseguir alcançar o potencial que ele poderia, se ele tivesse sido capacitado o suficiente. Então, até durante a mentoria no processo de implementação, eu tenho aulas que eu dedico só para a equipe. Então, eu mostro a ferramenta, eu mostro boas práticas, porque não adianta saber mexer na ferramenta, tem que ter o mindset da estrutura, do processo, do sistema, de forma organizada, para que utilize as boas práticas com aquela ferramenta, tá? Então, quando vocês, por exemplo, tiverem um assistente ou fizerem uma mudança de sistema, ou um início, né, de uma implementação de um sistema novo, entendam que só fazer o tutorial do sistema no YouTube, de repente, não vai trazer aquele know-how necessário para estruturar esse software, esse sistema, da melhor maneira possível. Porque o sistema, na verdade, é só uma ferramenta, né? O que tem que existir é um processo organizado e estruturado. Seja no comercial, seja no marketing. Qual que é o processo do marketing, né? Que vocês utilizam hoje? Por exemplo, da questão de produção de conteúdo. Existe um calendário organizado, estruturado? Existe, por exemplo, toda segunda, quinta-feira do mês vai a newsletter. Toda sexta-feira tem vídeo novo, tem carrossel na quarta-feira. Isso é processo. No momento que a gente cria esse processo, esse sistema, a gente se organiza melhor e a gente sabe o que esperar dos nossos colaboradores, entende? Então, por isso eu sempre adotei processos e sistema. Na época, 20 anos atrás, né, o nosso sistema da agência ele era muito precário. Então, o que eu fazia? Todo domingo à tarde, eu organizava a pauta de todos os meus colaboradores, e eu passava algum tempo, né? Então, eu revisava, fazia a avaliação, né, de tudo que tinha acontecido na semana, botava o nomezinho no e-mail mesmo. O nome do colaborador, e ali eu escrevia, fazer isso, fazer aquilo, bem detalhado, bem organizado. Por quê? Porque na sexta-feira, o que eu fazia? Eu checava o que eu tinha enviado, né, no domingo anterior, para ver se o colaborador tinha feito tudo que ele deveria ter feito, né, qual foi a dificuldade dele, para ouvir o feedback e o retorno. Hoje em dia, com sistemas, né, de gestão, por exemplo, de tasks, eu uso o Asana, que é uma excelente ferramenta de gestão de tasks, tá? Eu usava no passado o Trello, mas eu prefiro o Asana, tá? Não sei se vocês conhecem ou não, mas eu sugiro, se vocês puderem olhar, fazer, né, é gratuito, né, tem uma versão inicial que é gratuita,
iniciar uma estruturação da gestão da equipe de vocês utilizando uma ferramenta de gestão de atividades, de tasks, tá bom? Então, o educar e o treinar é o primeiro passo do sucesso. Então, entender que o colaborador tem que entender todo o processo do seu negócio antes de começar a colocar a mão na massa, tá? Uma outra mentorada minha, ela trocou, num período de 1 ano, 3 assistentes. E quando eu treinava os assistentes, eles me diziam assim, ó, Bianca, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas ela, né, essa mentorada, ela não entendeu o processo, então ela tá me questionando, porque eu não tô fazendo do jeito dela. Então, o jeito que ela tinha na cabeça dela do processo era muito confuso. Então, se não houver o alinhamento do processo, se não tiver o processo no papel, escrito, entrou um lead, né? Vamos falar uma coisa mais prática, né? Entrou um lead, fiz uma campanha, entrou um lead. O que acontece quando o lead entra na base? Primeiro passo, vai um e-mail autoresponder. Segundo passo, em 24 horas alguém tem que ligar. Terceiro passo, vocês entendem assim que é um passo, o que acontece quando o lead entra na empresa de vocês, para que todos os momentos aquilo aconteça igual. Eu sempre falo assim, porque eu prestei serviço por 10 anos para uma rede de franquias, né? E eu gostei muito do trabalho, desse trabalho lá, eu implantei o departamento de marketing, porque quando eu via que eles tinham aquele manual padrão de procedimentos, né, desse tamanho, assim, ó, quando isso aconteceu, o que? Quando isso aconteceu, o que fazer? Porque esse é o único modelo para escalar. Então, muitas pessoas me perguntam, como é que eu escalo o meu negócio? Então, a única forma de escalar é ter procedimento padrão, sistematizado. Quando acontecer isso, tem que fazer isso. Então, parece simples, mas né, dá trabalho. Então, o que eu oriento? Muitos dos meus mentorados gravavam áudios, conforme ia acontecendo a semana, né? Aí eles gravavam, então, quando o cliente me liga, eu geralmente faço isso, isso, isso. Para que depois a gente trouxe, né, para o papel e estruturou o processo deles de vendas. E aí, com base naquele processo aí que a gente trouxe o sistema. Então, vocês entendem que a ferramenta, o software, não é tão importante? O mais importante é o processo, né, de marketing, processo de vendas que vocês têm, porque para cada profissional, para cada corretor de imóveis, é único. Nenhum mentorado não tem o mesmo processo de vendas. Então, não existe assim uma receita de bolo. Por isso que eu acho que é importante a mentoria, porque eu identifico como acontece, né, o approach de vendas de vocês, como é que vocês trabalham no dia a dia, a gente mapeia o passo a passo, para daí a gente trazer para a ferramenta de forma organizada e estruturada, tá? E aí depois, sistema meritocrático. Isso aqui eu acho que é muito legal, entender que tudo está baseado no merecimento, né? Que o retorno precisa vir com base no esforço. Então, essa questão de, não, eu vou pagar esse valor, vai ser igual para todo mundo, independente de quem se esforça mais ou não. Eu não concordo. Eu acho que a pessoa que se esforça mais, sim, ela tem que ganhar o bônus, ela tem que ganhar uma participação, né, na comissão que vocês recebem. Então, é importante vocês criarem ferramentas para valorizar quem mais se dedica. Porque se a pessoa sente que quanto mais ela se dedica, mais retorno ela tem, ela vai se dedicar cada vez mais. E aí vocês estão motivando automaticamente, tá? E aí liderar com autoridade, que é exercer influência e inspirar o time. Então, antes de, por exemplo, tem pessoas, eu sou corretora, não tenho ninguém que trabalha comigo, né? Como que eu me torno uma líder? Como que eu faço o meu negócio crescer? Então, o primeiro passo é você ser uma inspiração para um outro profissional. Na questão da organização, na questão da motivação, na questão da saúde. Eu falo muito sobre saúde. Alguns dos meus mentorados sabem, né, que eu falo dessa experiência que eu tive, né, que em 2013, eu 2 grandes construtores da região de Balneário Camboriú, bilionários, 2013, né, e naquele mesmo ano, os 2 tiraram a própria vida. Então, assim, a gente, né, na época, eu não entendi, porque eu pensei, poxa, ele tem a vida que ele sonhou, né, já viajou o mundo todo, tem todos os bens materiais que uma pessoa poderia ter. Mas mesmo assim, ele sentia um vazio. Então, depois desse episódio, naquele ano, né, eu busco muito estudar a saúde mental, porque não basta os resultados materiais, eles nunca vão conseguir suprir, né, uma falta, uma ausência, né, por isso eu gosto muito disso, de falar de espiritualidade, de entender, né, nossa missão nessa terra, nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, afinal, né, e entender que precisa existir uma conexão com o divino, com o alto, com o universo, com Deus. Porque aí sim a vida tem sentido. Por que eu vou fazer o meu negócio crescer só para ter mais dinheiro? Não, eu vou fazer o meu negócio crescer porque eu posso transbordar na vida de outras pessoas, eu posso contribuir ainda mais com projetos sociais, eu posso ensinar outras pessoas que estão começando, os jovens, a nova geração. Então a gente faz escala de negócio não para usufruto, né, de forma egoísta, e sim para a gente poder ser inspiração e exemplo na vida de outras pessoas e a gente poder contribuir mais, né, para fazer um mundo melhor para os filhos dos nossos filhos, digamos assim, tá? Cultura participativa, né, do vitimismo ao protagonismo. Então, assim, ó, eu confesso que, como mãe, né, a gente também é líder. Então, eu tenho estudado, buscado me capacitar como uma boa líder, né, para as minhas 3 filhas.
E eu entendo, assim, que em muitos momentos elas acabam tendo uma mentalidade de vítima, que é o quê? Espera por ordens, então, assim, só ficam esperando eu pedir para que elas façam as coisas. Culpa fatores externos, eu não fiz isso por causa daquilo. Evita a responsabilidade, não é responsabilidade minha, é a responsabilidade do irmão, do pai, da mãe. Produtividade mínima, vai lá, faz qualquer coisa e tá bom. Por que é interessante, né, a gente aprender sobre como tirar o melhor das pessoas, né? Que isso é o que o bom líder faz, ele tira o melhor das pessoas, né? Porque a mentalidade protagonista é o quê? Toma iniciativa de forma proativa, não precisa alguém falar. Assume responsabilidade, não, pode deixar que eu cuido disso. Busca soluções criativas, performance excepcional. Então, no meu caso, né, eu fui educada por exemplo, meus pais, né, eles foram muito ausentes. Então, eu precisei me desenvolver de uma certa forma, eu tinha que ser muito criativa para atrair a atenção deles. Então, eu sempre fui uma pessoa com iniciativa, com proatividade. E como a gente, quando é pais, a gente pensa, não, eu não vou fazer as mesmas coisas que os meus pais fizeram, eu quero ser, né, uma mãe mais presente, né, meu marido, um pai mais presente. Só que aí a gente erra na dose. Eu estou, né, abrindo aqui as minhas falhas, né, para que a gente tenha consciência, tá? Porque da mesma forma que a gente educa, treina filhos, a gente educa, treina colaboradores. Eu sempre digo que muitos dos meus mentorados achavam que contratando um profissional, um assistente, eles não precisavam fazer nada, que a pessoa ia começar e já ia trazer excelentes resultados. E aí eu disse, olha, um colaborador, ele tem uma característica como um filho, ele precisa ser orientado, ser treinado, ser instruído, ser motivado. Então, entender essa correlação, né, entre a paternidade, maternidade, né, e a liderança profissional é uma chave para a gente ter sucesso, né? Então, assim, entender que eu preciso proporcionar experiências para que elas desenvolvam a proatividade, a autorresponsabilidade, né? Então, isso tem sido um aprendizado para mim, tá? Como mãe. Só quis trazer isso para ilustrar para vocês, para entenderem que, de repente, vocês, em algum momento, estão mimando demais seus colaboradores. Não, então tudo bem, deixa que isso eu faço. Geralmente, assim, mulheres são mais dominadoras, já querem fazer do seu jeito, né? Aí contratam um funcionário, quase não tem nada para fazer, porque elas não, pode deixar que eu faça, isso aí pode deixar que eu faça. Então, entender que o delegar faz parte de uma liderança de sucesso. Mas o delegar antes de educar e treinar, ele não funciona, tá? Só para ilustrar aqui a nossa aula. E aí a questão de retenção de talentos, né? O maior investimento. Então, muitas pessoas pensam assim, eu não vou investir no funcionário. Quando ele tiver bom, ou ele vai, por exemplo, os corretores, né? Mortgage broker, vou contratar um assistente, ele vai tirar licença, na outra semana ele é meu concorrente. Então, entender que para que esse assistente, ele te assista da melhor maneira possível, né? Possa te assistir da melhor maneira possível, ele precisa ser capacitado. E uma coisa que eu tive sempre, né, enquanto eu tinha minha agência com sede física, né? E com vários funcionários, eu me sentia feliz quando um funcionário saía da empresa e dizia, olha, eu vou abrir um negócio. Sabe por quê? Porque eu pensei, poxa, eu fiz a diferença na vida desse colaborador. E muitos dos meus funcionários, eles se tornaram empresários, empreendedores, depois de ter passado pela minha agência. E isso me trouxe muita alegria. Não trouxe, vai se tornar meu concorrente. Eu nunca tive medo da concorrência, porque a gente, quando tem a mentalidade de estar sempre um passo à frente, a gente não precisa se preocupar com o concorrente. Então, eu estou sempre um passo à frente. Eu sempre tive essa tendência mais futurística, né, tecnológica, estar sempre descobrindo o novo. E isso sempre me trouxe uma tranquilidade, porque eu sabia que o meu concorrente chegar onde eu estava, eu já ia estar no segundo, terceiro passo, e ele estaria indo só no primeiro. Por que é importante a gente ter um pensamento de, se eu estou capacitando essa pessoa, pode ser que eu estou fazendo a diferença como um ser humano na vida desse funcionário, tá? E isso é importante para que vocês não fiquem com medo, tá? Porque a liderança baseada no medo, ela é diretamente ligada ao poder. E aí a gente acaba se utilizando, né, do uso mal do poder. E aí a gente tem uma postura ríspida, orgulhosa, arrogante, que não traz a colaboração. E basicamente o sucesso de uma equipe, seja só eu com um assistente, é a colaboração, tá? E aí aqui, satisfação profunda, né? Colaboradores que recebem investimentos, seu desenvolvimento se sentem valorizados, reconhecidos, gerando lealdade orgânica. Então, por exemplo, quando vocês dizem, né, para os assistentes, vocês, olha, agora você vai fazer um treinamento, né, com a minha mentora, por exemplo, né, no meu caso, para que você esteja capacitado para poder utilizar as ferramentas que eu uso no meu negócio. Então, poxa, o profissional diz, nossa, que legal, ele está investindo em alguém para me ensinar, para que eu me desenvolva, para que eu possa trazer resultado para a empresa. Então, utilizar essa questão do investimento, né, investir nesse colaborador para que a gente consiga tirar o melhor, né, desse profissional, desse ser humano, né, é a melhor alternativa, tá? Aí a valorização genuína. Então, investimento em treinamento comunica, você importa para essa organização e acreditamos no seu potencial. E o senso de pertencimento. Quando a empresa investe em você, cria-se um vínculo emocional forte, né, que mantém os melhores talentos engajados e comprometidos. Porque se aquele líder que não está nem aí para o colaborador diz, te vira, vai achar tudo no YouTube, depois, né,
eu faço um teste contigo para ver se tu aprendeu. Poxa, o cara se sente, né, o assistente se sente largado, deixado de lado. Quando o líder diz, não, vem comigo, vamos fazer isso juntos, né, participa comigo dessa mentoria, participa comigo dessa aula. Por isso que os meus mentorados sabem que toda sessão de mentoria eles têm que trazer a equipe deles, porque todos nós temos que estar na mesma página. Porque não adianta eu ensinar um conceito, uma mudança de mentalidade que só, né, o profissional, o dono da empresa vai ter, e toda a equipe está lá ainda né, no pensamento antigo. Então, é bom que, nesse processo, o que aconteça? A união de esforços, né, e a colaboração. Então, isso é a importância de investir realmente nos colaboradores, tá? Ferramentas práticas para alta performance. Então, aqui eu trouxe duas metodologias, né, baseadas em identificar principalmente as habilidades, né, gerenciais das habilidades que a gente tem que desenvolver, porque basicamente é um estudo, né? A gente estuda com base em líderes de sucesso, quais são as características, habilidades, o jeito de gerir, de liderar, e a gente traz para a nossa vida. Então, como eu hoje desenvolvo essa característica? Caso ainda, né, vocês e eu, né, não tenhamos aquela característica, tá? E o Linha de Lousada fala sobre a questão da importância do elogio, da validação. Então, vamos começar aqui, ó. A Linha de Lousada fala sobre o equilíbrio das interações. E eu vejo, assim, a dificuldade, de novo, a questão da modernidade, né? Quando a gente passa muito tempo em contato, por exemplo, com os nossos filhos, nosso dia a dia, né, a gente tem preocupações, a gente tem conta para pagar, a gente tem desafios, projetos, né, exigências que tiram um pouco a nossa paciência, digamos assim, né. Então, tem um cuidado que a interação que a gente tem com os nossos colaboradores, né, com os nossos filhos também, esse também encaixa, é a questão de entender o que eu vou falar, como é que eu vou me dirigir a essa pessoa, tá? E aqui ele fala assim, ó, que existe uma proporção mínima entre elogio e crítica, né, ou seja, comentário positivo e comentário negativo. Então, ele fala que o mínimo, né, que a gente pode agir, né, da forma mínima para que um funcionário, ele contribua com a empresa, 3 elogios para uma crítica. Porque a crítica, na verdade, eu chamo de crítica, mas é uma crítica construtiva, né, um pegar no pé, dizer assim, olha, da próxima vez, você pode fazer melhor isso aqui? Cara, ninguém gosta de que outra pessoa corrija, né? Ninguém gosta de receber um heads up, assim, não ficou bom, ou isso ninguém gosta. As pessoas gostam mesmo de receber elogio, essa que é a verdade. Como a gente está se capacitando como líderes de alta performance, a gente tem que entender que, na proporção de uma crítica, eu preciso achar 3 fatos positivos, né, para motivar esse meu colaborador. Então, assim, eu até, em vários ambientes corporativos, né, que eu prestei serviço, assim, para muitas empresas grandes, e sempre no mercado imobiliário, né, construtoras, imobiliárias também. E aí, eu senti assim, ó, que as pessoas diziam, ó, primeiro começa com o elogio, depois traz a crítica, né? E é basicamente um pouco dessa teoria, tá? Porque quando a gente quer repassar uma crítica, a gente precisa ter um cuidado para mostrar para esse colaborador que ele está 90% bom e 10% ele tem que melhorar. E eu já vi donos, né, de imobiliários, consultoras, né, perfis profissionais de líderes, que eles são muito críticos, eles só criticam todo mundo o tempo todo, por conta da inteligência emocional, porque possivelmente na infância eles foram criticados. Então, eu tenho essa tendência, tá, de olhar muito para o lado, o que ainda não está bom, né, porque eu fui educada assim, à base de muita crítica e zero elogio. Então, isso a gente traz essa inteligência emocional para a nossa liderança. Entender que, se eu for passar um feedback que não é positivo para o meu assistente, né, que tal eu validar ele em 3 coisas boas que ele tem feito, mas de forma genuína, tá? Não pode ficar falso. Você não pode dizer, que lindo seu brinco. Também não funciona. Tem que ser referente à performance, né? Então, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. De repente, no final do dia, eu preciso passar esse feedback aqui que não é positivo para esse assistente. O que eu vou fazer? Antes do meio-dia, dizer assim, poxa, que legal isso que você teve a ideia de fazer. Pô, que e-mail marketing bacana, se for falar com o time de marketing, né? Que ideia legal que você fez, que script legal para esse vídeo, ou que follow-up legal que você fez com esse cliente, né, no CRM, anotou as orientações, que legal que você está botando tudo no CRM. Aí deixa passar meio-dia, no meio da tarde, mais uma. Aí no final diz assim, olha só preciso te passar um feedback, que basicamente é feedback. Quando tu for fazer tal trabalho, que tal fazer dessa forma? Aí a pessoa já vai estar de boa, porque, poxa, o dia foi positivo, ela teve um tapinha nas costas, ela se sentiu bem, ela está motivada, né? Então, legal, feedback, meu chefe, né, me deu um feedback, olha que legal, então eu posso melhorar. E isso é uma cultura. Então, por exemplo, uma imobiliária que eu estou prestando consultoria, no início eu percebia que eu reconheço o perfil pela linguagem, pela comunicação, né, do líder. Então, aí o líder começou, porque é fulano, que nada direito, o nada, o tudo, nada, nunca, ele é muito amplo, nunca é assim. Por quê? Porque o nada direito é porque ele pegou uma coisa que a pessoa não fez direito e aí generalizou como todo, como se todo o período do trabalho não valesse de nada. E aí é a nossa lente. Então, a gente fala muito na inteligência emocional que
tudo que acontece na nossa vida, somos nós, né, os observadores, digamos assim, né, que interpretamos o que acontece. Então, tem pessoas que têm uma tendência mais positiva. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa positiva, sempre. Então, eu sou daquela que acorda de manhã feliz. E não é todo mundo que é assim. Tem aquele garra de saco, tem que acordar, despertador. Então, tem uma tendência mais pessimista, né? Quando a gente percebe que um colaborador está fazendo algo que não é adequado, a gente tem que tirar aquela lente que focou só no ruim e começar a olhar para o bom. Tá, mas vou escrever, então, fazer 2 colunas, né? O que tem feito de bom, o que tem feito de ruim, e aí a gente faz um equilíbrio. Quantos por cento de bom, quantos por cento de ruim, para daí sermos justos, né, na avaliação, tá? Então, aqui ele diz assim, ó, que a cada uma crítica tem que ter 3 elogios, né? Zona de alta performance. Então, quando eu quero que a minha equipe, assim, performe muito melhor, eu preciso elogiar 5 vezes e aí trazer uma crítica, tá? E aqui, ó, limite superior. Quando são 10 elogios e uma crítica só, cria complacência. E assim, não interessa o que eu faça, meu chefe sempre vai me elogiar, vou começar a fazer mal feito. Então, entender que precisa existir um equilíbrio entre os feedbacks positivos e os feedbacks negativos, tá? Então, o que eu peço para vocês hoje, né, que comecem a observar, a partir de hoje, como vocês passam feedbacks, né, para os seus liderados, digamos assim, até seus filhos, tá? Porque isso cabe muito para mim, né, na minha maternidade, assim, de eu sempre me acostumar a validar, porque eu nunca fui validada. Nunca também não, tá errado, ó. Eu não tinha, né, meus pais não tinham o hábito de me validar. Então, em alguns momentos, eu sentia que tudo que eu fazia não estava bom o suficiente. Então, eu cresci com essa questão de eu sempre tinha que ser melhor. Por isso, assim, que eu me desenvolvi como uma profissional de alta performance, porque eu precisava provar, né, para os meus clientes que eu era boa o suficiente. Então, eu fazia muito mais do que precisava estar fazendo. Isso, né, foi me desgastando com o tempo, né, porque não é necessário. A gente precisa, sim, fazer com excelência, né, mas a gente não precisa comprometer vida pessoal, saúde, para comprovar, né, a qualidade e a excelência do nosso trabalho. Então, que fique essa reflexão, tá, na aula de hoje. Quanto elogio, quanta validação vocês têm passado para essas pessoas que trabalham, né, próximas de vocês, e quantos feedbacks negativos vocês têm repassado para eles, e como é que tá. Eu sempre dizia assim, ó, quando eu chegava na agência, eu dizia para mim mesma, assim, olha, eu vou olhar para cada um para ter o termômetro de cada funcionário. É como se fosse o termômetro da motivação. Então, a gente consegue observar com postura como que a pessoa se senta na cadeira, como está o olhar, não precisa falar com ela, é só observar. Como é que está o olhar, se está com um sorriso, se não está com sorriso, e quando a gente pede alguma coisa, como é que a pessoa responde? De forma magoada, ferida, né? Ah, tá, tipo, ou não, ah, tá, que legal, vou fazer isso. Inclusive, até eu coloquei na minha empresa um negocinho de imã, né? Era uma plaquinha de imã na mesa de cada um dos meus funcionários e a gente fez carinhas. Para que toda manhã cada um colocasse como estava se sentindo. Ah, tô raivosa hoje, ah, tô muito alegre, tô depressiva. Para que antes de começar a falar com aquele colaborador, a gente já soubesse o estado, né? Mental, né? Daquela pessoa naquele momento, tá? Então, isso também é uma ferramenta legal para a gente fazer. E aí, como aplicar, né? A linha de Losada no dia a dia. Então, interações positivas. Reconhecer publicamente conquistas e esforços. Agradecer contribuições específicas, se diz assim, né, elogia na frente de todo mundo e critica no particular, né, e tem gente que faz o oposto, critica no público e elogia no privado, então assim, tem que ter um cuidado, né, porque a exposição do erro do outro exposto publicamente causa humilhação, né, a pessoa se sente humilhada, e no momento que ela se sente humilhada, aquilo causa uma dor, né, a gente fere o ego, né, do colaborador, e um ego ferido, ele é capaz de muitas coisas, é capaz de vingança, é capaz, né? Então, até eu tive uma imobiliária no Canadá, que eu prestei serviço, e o dono da imobiliária, ele tinha um perfil super arrogante, assim, ele só criticava todo mundo, e ele fazia todo mundo passar vergonha nas reuniões de equipe. E aí, uma funcionária saiu. E uma semana depois, a gente teve um ataque de hacker, né? Nos e-mails, nos sistemas, por quê? Porque ela tinha senha, né? E em uma semana não foi alterada a senha, então ela ficou tão magoada, tão ferida, que ela precisou fazer alguma coisa como uma forma de demonstração, né, daquela frustração dela, tá? Então, cuidado, porque pessoas são pessoas, a gente tem que ter um cuidado quando a gente trata, né, com o ser humano, tá bom? Aqui, interações negativas, críticas ao trabalho que são necessárias, né, os feedbacks corretivos, né, estabelecer limites claros. Eu tinha uma funcionária que ela era super abusada, assim, né, aqui fala sobre estabelecer limites claros, né, ela se sentia já dona, então a agência recebia brindes, né? Então, geralmente o brinde é para o dono da empresa, né? Ela dizia, não, isso aqui é meu, assim, se sentia mais do que realmente era. Então, eu tive que estabelecer limites de forma muito calma e tranquila, explicando, olha, nesse momento, você está com esse cargo, você é funcionária,
Aqui na empresa, eu sou a dona da empresa. Então, eu tenho as responsabilidades, sou eu que pago o salário, sou eu que tenho que correr atrás do dinheiro, com base nessas responsabilidades, quando a gente recebe alguma coisa, né, eu sim, quando for possível, eu vou compartilhar com todas as pessoas da equipe, né, justo que todos tenham, né, um presente. Mas quando é uma coisa, é o direito que o dono da empresa tenha. E vocês entendem que teve que chegar nesse ponto? Então, sim, tem pessoas que às vezes passam, né, dos limites. Então, é importante apontar os erros que precisam ser corrigidos, aplicar consequências por descumprimento. É a mesma coisa em educação de filhos. Quando eu estudo liderança, eu vejo educação de filhos, é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que os nossos colaboradores, eles precisam, da mesma forma, ser educados, treinados, entender como funciona a empresa, entender os seus limites, as suas regras, mas também ter uma flexibilidade para ouvir os feedbacks, né? Por exemplo, os meus funcionários, no dia do aniversário deles, eles tinham uma folga. Porque eu nunca quis trabalhar no dia do meu aniversário. Eu acho que é muito injusto, cara, é uma vez por ano. O profissional tem que trabalhar no dia do aniversário, né? Só que isso é um valor, né, da minha empresa, é o meu olhar, digamos assim, né? E então os meus funcionários amavam, que eles sabiam que no dia do aniversário deles, eles tinham uma folga. Isso era muito legal. E eu tinha uma fisioterapeuta que fazia alongamento para ergonomia, né? Porque eles ficavam muito tempo sentados, trabalhando. Então, 2 vezes por semana eu pagava a fisioterapeuta para fazer os alongamentos ergonômicos. Então, esse investimento na qualidade de vida dos colaboradores, claro, hoje em dia é tudo online, né? Mas na época a gente tinha sede física. Esse investimento na qualidade de vida dos colaboradores faz com que eles se sintam valorizados. Isso é muito legal, tá? Aí aqui fala das 20 habilidades gerenciais, tá? Eu trouxe 5. E se vocês quiserem, eu posso botar no grupo, tá? No final eu vou abrir para perguntas, aí vocês me dizem se vocês querem, eu posso botar as 20 habilidades, são as habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Então, uma delas, né, comunicar a visão. É a questão de saber para onde estamos indo, essa é a principal, tá? Por que muitos dos meus mentorados, eles começam um trabalho comigo, eles percebem que eles estavam perdidos. Porque nem eles sabiam para onde eles estavam indo, então quem dera, né? Imagina o assistente, que estava mais perdido ainda. Então, saber para onde está indo. Por isso que eu uso uma ferramenta chamada Flywheel System. No Flywheel System, o que a gente faz? A gente define exatamente os nossos KPIs, que são os indicadores de performance. Como é que eu vou medir se eu estou tendo alta performance no meu negócio? É que quem é dono de empresa, ou profissional autônomo, né, o corretor de imóvel, né, profissional liberal, pensar, eu não preciso ter meta, eu faço o meu dia, eu faço a minha agenda, E tá muito errado isso, porque quando a gente tem alguém cobrando, né, a gente performa melhor. Então, quem é o seu próprio gestor, né, o profissional, né, o corretor, ele precisa entender que ele tem que ter metas, que é como se a meta estivesse cobrando. E a meta tem que ser transportada em plano de ação para a agenda. Então, hoje, eu obedeço a minha agenda. Então, quando eu acordo de manhã, quem que vai ditar o meu dia? Porque a minha agenda, ela está alinhada com as minhas metas e os meus objetivos. Então, eu só vou conseguir alcançar aquilo que eu defini se todos os dias eu fizer um pouquinho. Então, esse trabalho aqui da Quick Call, que eu gosto demais de fazer, né? Ele faz parte de um projeto a longo prazo de desenvolvimento meu, né? Das minhas capacidades, para trabalhar treinamentos relacionados à liderança mesmo, empresarial. Então, eu estou aqui com vocês, sou grata, né? O pessoal que conseguiu estar ao vivo aqui comigo hoje, porque vocês me motivam a eu me preparar para fazer essas aulas, que ao mesmo tempo eu estou aprendendo, estou ensinando, né? E compartilhando o meu conhecimento, tá? Então, eu coloquei na minha agenda, eu bloqueei todas as segundas-feiras a Quick Call. Porque eu entendi que sair da minha zona de conforto é o que me faz ir para o próximo nível. Então, eu podia não marcar essa Quick Call, né? Ficar no mesmo, né, lugar que eu estou. Mas eu quero ir para o próximo nível. E para isso eu preciso me capacitar, preciso estudar, preciso me desenvolver, preciso melhorar em todos os sentidos, tá? E aí, o primeiro é comunicar a visão, segundo, inspirar e motivar com o seu próprio exemplo, não é com as palavras, é com o seu modo de agir. Delegar trabalho, dar feedback e fomentar a colaboração. É positiva a competição? É positiva, mas quando a competição rouba o espaço da colaboração, a gente está criando um time que tem raiva um do outro. Então, cuidado com os desafios de equipe, tá? Equipes que têm competições internas, elas performam melhor, porque elas têm aquele senso, né? Não, eu quero ganhar o troféu, eu quero ganhar o prêmio, eu quero conquistar isso, né? É uma competição positiva. Mas equipes que só são valorizadas com base na competição, elas pensam, eu não vou ajudar meu colega, porque se eu ajudar ele vai ter um resultado melhor que eu, e aí cria aquelas equipes que não estão alinhadas, que aí tá cada um por si, fazendo sozinho, e não chegam, né, no objetivo comum, tá? Aí continua a autoavaliação, então o primeiro passo para crescer, primeiro, né, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, Aristóteles, né, então, nos conhecer faz com que a gente entenda no que a gente é bom e no que a gente é ruim. Uma das sessões de mentoria tem o quê? A análise SWOT, né? Então, a identificação das nossas forças e fraquezas. Por quê?
não é para fortalecer a fraqueza, né? Então, muitas pessoas pensam, mas eu não sou bom nisso, então eu vou batalhar para fortalecer essa minha fraqueza. Na verdade, não, é para que a gente se foque nas forças, para que a gente fique o melhor possível nas forças, e as fraquezas a gente contrate alguém para fazer. É aí que eu sempre falo sobre equipe, né? Iniciar uma equipe. Então, por exemplo, eu sou péssima em criação de arte no Canva. O que tem que ser feito? Contratar alguém que seja expert em criação de arte no Canva. E aí, contratar o serviço desse profissional. Aí, o que faz o que eu faço com as minhas forças, né? Eu melhoro, eu lapido as minhas forças, né? Vou lapidando. Então, eu tenho facilidade de gravar vídeos, por exemplo. Então, a partir de agora, eu fico com essa função de gravar os vídeos, né? Mas não sou muito bom em criar scripts. Então, eu tenho alguém que cria os meus scripts. Isso é autoconhecimento, é identificar os nossos gifts, né? Os nossos talentos, e entender como que eu coloco os meus talentos no meu negócio. Então, como que eu aplico, né, as minhas qualidades, eu sou muito boa numa análise analítica, sou boa, então vai entendendo, né, os pontos positivos, os pontos negativos, para que vocês consigam tirar o melhor, né, de vocês mesmos e entender a importância de ter uma equipe, tá? Eu sempre falo assim, eu gosto muito de usar o exemplo dos meus mentorados da Flórida, né, que geralmente, praticamente 100% dos meus clientes, eles têm assistente, ao menos uma pessoa. E aqui no Brasil é um pouco mais diferente, que é uma cultura diferente, né? É uma cultura de mais dependência da imobiliária, porque tem toda a estrutura da imobiliária, né? E como os corretores na Flórida, eles são empreendedores, eles não dependem da imobiliária, eles já têm mais essa visão, muitos vão desenvolvendo com base na mentoria, né? Essa visão empresarial. Então, para eu crescer, eu preciso ter um assistente, eu preciso organizar minhas atividades, as atividades do assistente, para que o meu negócio realmente escale. E é assim mesmo, tá? Então, qual que é o primeiro passo para a nossa autoavaliação, ter a consciência, né? Quais das habilidades gerenciais você já domina e quais você precisa de atenção urgente? Então, no caso de habilidades gerenciais, são habilidades que a gente aprende. Por quê? São habilidades de gerir pessoas, né? Então, como eu lido com as pessoas, como é que eu lapido o meu jeito de ser? É diferente da análise SWOT, tá? Nesse caso, é como eu fico, né, de um jeito mais diplomático, digamos assim. Tem pessoas que são mais agressivas no trato com, né, os assistentes, funcionários já fala. Tem pessoas que são mais educadas, mais delicadas, né? Então, cada um vai observar como age, né, liderando alguém. Aí, na sequência, priorizar das habilidades que precisam de desenvolvimento, quais teriam maior impacto na performance da sua equipe hoje. Eu vou passar, tá? De todo jeito, eu vou passar essas 20 habilidades, porque aí vocês conseguem fazer esse exercício. Planejar como você vai desenvolver essas competências, que recursos, treinamentos ou mentoria você precisa para aprender a ser uma pessoa melhor naquela habilidade específica de liderança. Essas habilidades gerenciais foram tiradas e depois eu passo a referência bibliográfica, são vários estudos com líderes de sucesso. Então, o que aquele líder tinha, né, que é uma característica, a gente pode aprender, desenvolver, que fez com que ele alcançasse o que ele alcançou. E aí vem o poder da ação, que é o agir, implementar ações específicas e mensuráveis com prazos definidos para cada habilidade prioritária. Então, é muito teste, tá? Eu percebi que na época que eu ia aprendendo sobre liderança, eu ia um capítulo, eu dizia, esse capítulo eu vou colocar em prática essa semana com os meus funcionários. Então, eu anotava, assim, as atividades, ações que eu tinha que fazer. No começo ficava muito estranho, porque não era muito o meu jeito, né? Vou fazer uma reunião para ouvir feedback. Aí eu disse, meu Deus, né? Eles vão achar que é estranho, assim. Mas tudo bem. E aí fui melhorando meu jeito, né, de liderar, e eles foram sentindo que eu também estava mais aberta a ouvir. Porque o dominante, quem tem característica dominante, né, quem já fez o teste, né, de personalidade, vai perceber que o dominante tem uma tendência a querer fazer tudo do seu jeito e não querer ouvir a opinião dos outros, tá? E quando a gente começa a se abrir com humildade de receber os feedbacks, o que não tá bom, pessoal? Eu fiz pesquisa de avaliação, né, com os meus funcionários de clima organizacional. O clima organizacional é super importante. Essa é a imobiliária aqui do Brasil que eu iniciei, né, a prestação de consultoria. O clima organizacional deles estava péssimo. Discórdia entre os departamentos, discórdia entre os profissionais. Mas, olha, com um time assim desalinhado, não tem como ter resultado, né? Então, clima organizacional é muito importante, tá bom? Aí, estamos quase concluindo. Então, aplicando conhecimento, exercícios de fixação. Então, plano de melhoria do ambiente. Isso aqui, ó, são ações e sugestões, né? Para que, por exemplo, aqueles que trabalham com assistente, mesmo remoto, né? Como que vocês poderiam agir em termos de estrutura, tá? Eu perguntei para uma mentorada se ela tinha reunião semanal com a equipe dela. Ela disse, não, a gente só vai passando as demandas, né? E aí eu expliquei para ela a importância de reuniões semanais, para que todos estejam na mesma página, avaliar o que aconteceu na semana anterior e prever o que vai acontecer na semana seguinte, tá? Então, eu tenho como ação, né, reuniões semanais com o time.
Diagnóstico de habilidades. Identificar 2 habilidades gerenciais que você mais precisa desenvolver. São essas 20, tá? Que eu vou passar para vocês. São as habilidades do líder. E o exercício 3 é reflexão sobre a autoridade. Aí uma sugestão, né? Escreva uma situação recente onde você usou o poder e como poderia ter agido usando a autoridade. Então, no momento de nervosismo, geralmente, né? Que a gente não está o mais pacífico, o mais paciente possível, a gente pode explodir, né? Então, nessa explosão, é que geralmente acontece esse uso do poder. É para fazer assim porque eu estou dizendo e sou eu que pago o teu salário e acabou. Então, identificar se em algum momento vocês foram ou ríspidos com um colega de trabalho ou com um subordinado, e identificar como que poderia ter sido melhor essa situação. É um feedback próprio, tá? Para que vocês possam se avaliar, para que vocês se observem mais. Basicamente, quanto mais eu estudo sobre desenvolvimento, né, pessoal, desenvolvimento humano, eu percebo assim, ó, que as pessoas estão no piloto automático. Aí vai para o Instagram, aí vai para o e-mail, aí vai para... E nem sabe o que está fazendo, está se achando produtivo, porque está sempre ocupado, né? Produtividade versus ocupação. E chega no final da semana, no final do mês, diz, cara, não fiz nenhuma venda, o que aconteceu? Mas eu trabalhei o mês todo. Eu fiz tudo que tinha que fazer. E aí, assim, ó, porque está faltando estar acordado, estar no momento presente, estar consciente do que está sendo feito. Então, o que eu peço para vocês, né, no dia de hoje, que vocês observem a rotina de vocês, o trabalho de vocês, os sistemas, a sistemática, os processos, como é que vocês lidam, né, com as questões da empresa, os objetivos. Tenho clientes muito ansiosos, tenho clientes depressivos que só falam mal do passado, só ficam falando, não falam bem do passado. Ai, mas antigamente era tão melhor. Tem gente que só diz, não, mas eu preciso fazer aquilo logo, o ansioso. Então, assim, entendam que quando a gente consegue ter calma, né, automaticamente a gente se torna sábios. E o sábio é aquele que vai dar o passo certo, na hora certa, na direção certa, sem fugir do caminho, tá? Então, eu desejo isso, tá? Sabedoria para as decisões que vocês venham a tomar. Que esse ano, né, seja um ano fantástico, realmente, né, para todos nós, para que a gente possa colher muito mais resultados positivos, né, do que nos anos anteriores, tá? Então, aqui fala da jornada. Então, assim, o hoje, né? Hoje, completar os 3 exercícios práticos. Se vocês conseguirem fazer um, tá ótimo. E comprometer com as ações mensuráveis. 2, esta semana, implementar pelo menos uma mudança significativa na forma como você lidera a equipe. O jeito de falar, o tom motivador. Ai, poxa vida, eu sempre começo as minhas reuniões falando como o mercado está ruim. Então, entender que a visão positiva do futuro, que a gente fez na aula anterior, né, que a gente criou o nosso mural da vida extraordinária, quem ainda não assistiu essa aula, eu vou essa semana colocar todas as aulas do Quick Call, tá, que a gente já gravou, para que vocês possam acessar as aulas anteriores, tá? A aula do mural ficou sensacional, ficou muito legal, para que vocês realmente já tenham esse mural feito, tá? E esse mês, desenvolva as 2 habilidades gerenciais que você identificou. Então, assim, dessas 20, escolham 2. Eu vou falar com mais paciência. O dono, né, da empresa que eu estou prestando consultoria, as pessoas diziam que não entendiam nem o que ele falava, de tão rápido que ele falava, de tão ansioso que ele estava. Então, tenha um cuidado de como está o seu próprio estado mental antes de iniciar uma reunião com a equipe. Eu estou muito acelerada. Eu fiz várias reuniões com pessoas daqui, assim, né, que me propuseram propostas realmente de trabalhar, uma construtora daqui, cuidar da parte toda comercial, internacional. E aí eu fiz a reunião com um gestor comercial, ele não parava de mexer as mãos. Gente, como essa pessoa está ansiosa por conta da pressão, dos resultados, né? Então, assim, geralmente quando uma pessoa está com estado mental, né, de ansiedade ou curvado, né, que é mais depressivo, entendam que não vai ser uma pessoa muito fácil de trabalhar, de lidar. Então, linguagem corporal é uma habilidade, até nem tem na lista, eu acho que das 20, tá? Mas entender de linguagem corporal vai fazer com que vocês reconheçam as pessoas com as quais vocês estão trabalhando e o estado mental de cada pessoa. Isso é muito bom para cliente também, tá? Quando vocês vão começar a atender cliente, observem como gesticula as mãos, como ele pisca, como ele fala, como ele pensa, como ele age, os pensamentos, a velocidade dos pensamentos, porque aí vocês vão se adequando, né? Trazendo ele mais para calma, tá? Não façam igual. A gente tem uma técnica de vendas que fala para espelhar outra pessoa. Quando for um cliente ansioso, não espelhem, não sejam ansiosos também. Tragam ele para calma e para serenidade, que aí sim os passos mais sábios serão dados, tá bom? Então, a sabedoria está diretamente ligada à mansidão, à calma, sermos mais pacíficos. E para concluir este trimestre, né, avalie os resultados, celebre as conquistas e ajuste. Isso é muito legal, tá? Registrar os ganhos. É muito legal, depois que termina um mês, observar o desempenho da equipe e ter meio que anotado, assim, olha, pessoal, a gente começou o mês com esse indicador, estamos terminando o mês com esse indicador, vamos bater palma pra gente? A cada venda, tem que bater o sino, então a gente tem que comemorar nossos pequenos ganhos, mesmo os menores, nem precisa ser uma venda, tá?
Mas os pequenos ganhos, porque isso vai dando a resiliência, né? Que a gente fala sobre ser resiliente, né? Sobre não se deixar abalar pelas frustrações. Entender que naquele mês houve vários ganhos. Pode ser que aquela venda não foi consolidada. Tudo bem, no próximo mês, né? Ela vai acontecer. Mas entender que houve vários ganhos durante o período, tá bom? Aí os principais aprendizados, né? Autoridade, o que é autoridade, que é poder, investir em pessoas, autodesenvolvimento, a sequência estratégica, né? Educar primeiro, implementar meritocracia, daí exercer a liderança, né? Plena, equilíbrio de losada, cuidar com a crítica, né? Principalmente quem na infância sofreu com críticas excessivas, né? Tem a tendência de repetir o padrão, tá? Por isso que é tão importante a gente ter consciência e estar no momento presente, o poder do agora, né? Não sei quem já leu esse livro. O livro O Poder do Agora é uma chave para viver uma vida mais plena, tá? Mais consciente. Ação imediata, complete exercícios práticos hoje. E é isso, aí que eu trouxe algumas referências, né, de alguns tópicos que eu trouxe nessa aula de hoje, alguns livros muito bons, né, de autores fantásticos, para poder compartilhar essa aula com vocês, tá bom? Então, a gente conclui a aula aqui, eu vou parar de gravar e vou abrir para perguntas para o pessoal que está ao vivo, tá bom?